Pois bem, lida a denúncia, passaremos ao interrogatório de Lucas Neres Damasceno. Bom dia, Lucas. Bom dia. Fala ao microfone. Bom dia. O senhor tem o direito constitucional de ficar calado. Pode não falar nada, mas também pode explicar o fato se quiser, tá bom? Sim, senhor. As primeiras perguntas é importante o senhor responder, que vem em seu benefício. Antes de ser preso, o senhor morava em casa própria ou alugada? Casa própria. Registre aí. Da minha mãe. Perfeito. Antes de ser preso, o senhor trabalhava? Trabalhava. Em quê? Trabalhava de pintor. Pintor. Autônomo ou fichado? Trabalhava de autônomo. Autônomo. Ganhava quanto por semana, por dia ou por mês? Eu ganhava por semana. Quanto por semana? Uns R$ 750 por semana. 750 por semana. Isso. Certo. Possui algum bem em seu nome? Casa, carro, lote, moto, alguma coisa? Não, senhor. Perfeito. Estudou até que ano? Estudei até a 6ª série. Certo. Usa drogas? Sim, senhor. Usava droga? Bebida alcoólica? Usava, sim, senhor. Certo. Já foi preso, processado e condenado por outro fato delituoso? Já fui preso, mas não condenado. Certo. Foi absolvido? Foi absolvido. Foi absolvido aqui nesse juízo? Sim, senhor. Aqui mesmo, no Tribunal do Júri? Sim. Certo. Foi criado pelos pais? Só para minha mãe. Sua mãe. Solteiro ou casado? Solteiro. Filhos? Não. Certo. Conhece Fabrício Francisco Lisboa? Não. Conhece Madison Francisco Lisboa? Também não. O senhor está sendo acusado aqui. Da agora para frente você pode falar ou pode ficar calado. Pode ficar calado as minhas perguntas, pode ficar calado as perguntas do promotor, pode ficar calado as perguntas da defesa. É um direito que o senhor tem, tá bom? Sim, senhor. O senhor está sendo acusado aqui de ter atirado e matado José Santana e ferido Fabrício. Aquela situação lá no barco com o cachorro que entrou lá. Desentendimento, teria sido colocado para fora, expulso do estabelecimento, buscou a arma, chegou e atirou, matou um, feriu o outro. Eu quero saber o seguinte: essas acusações que tem contra o senhor aqui são verdadeiras, são falsas, ou o senhor deseja ficar calado? As acusações são verdadeiras. Verdadeiras. Certo. Como é que aconteceu isso lá? No dia que aconteceu esses fatos, né, essa tragédia, né, porque isso foi uma tragédia tanto na minha vida quanto na vida deles. Eu estava no bar com o seu Francisco, no momento no qual eles falavam, né, para que a gente saísse de perto por causa do cachorro, só que a gente falava que o cachorro realmente ele era um cachorro dócil, era um cachorro manso. E no momento em que o cachorro se soltou, o cachorro não se soltou para morder uma criança, porque esse cachorro ele é criado com criança desde quando ele era pequeno. As crianças lá de casa mesmo montam em cima dele, faz ele de cavalo e tudo. E o cachorro ele tem assim aquela coisa com gato. E tinha realmente um gato lá naquele lugar. Entrou debaixo de um carro onde estava atrás desses homens, desses senhores que nem sequer eu não sei quem são eles. Eu nunca tinha visto por ali. Eu sempre frequento esse bar, onde era esse bar que é a distribuidora dos primos deles. Eu não sabia que ele é primo deles, eu não sei quem são eles. Aqui, veja bem. O senhor entrou com o senhor Francisco no bar, com o cachorro. O cachorro se soltou e foi em cima das crianças? Eu não entendi muito bem isso. Não, o cachorro se soltou realmente. O senhor Francisco não conseguiu segurar o cachorro, mas ele não foi para morder as crianças, porque as crianças estavam bem distantes da gente. O cachorro sim correu atrás de um gato que entrou debaixo de um carro. Tá. Posso continuar? Pode. No momento em que esse cachorro entrou em direção às crianças, ele foi para dentro, debaixo de um carro. Foi para ir para junto de um gato que entrou debaixo do carro. E eu tava muito sóbrio nesse dia, eu não estava embriagado. Eles falaram que eu poderia estar embriagado, eu não estava embriagado, porque eu tinha acabado de chegar naquele bar e eu não tinha bebido nada.
Certo. Naquele bar, eu tinha acabado de sair da minha casa, se tinha umas 1 hora que eu teria acordado, o seu Francisco passado lá em frente de casa, com esse cachorro e ele já bêbado, já era muito, porque eu tinha acordado, saí para fora para ver o fim da tarde, o seu Francisco passou com o cachorro e pegou e me chamou, vamos ali no bar, vamos beber uma. Esse cachorro era seu ou dele? Era do seu Francisco. Tá. E eu peguei e fui acompanhei ele, falei, não, vamos lá. Chegando no bar, encontramos com eles estavam lá bebendo, eles e a família deles, mas eles estavam de um lado, a gente estava do outro, e estava eu e o seu Francisco, nós nem chegamos a pedir nenhuma bebida, porque logo no começo eles já começaram a falar do cachorro, que o cachorro era agressivo, que o cachorro poderia morder alguém, e a todo tempo a gente falava que o cachorro não era agressivo, que o cachorro não ia morder ninguém. E depois o cachorro se soltou, realmente, isso aconteceu, o cachorro se soltou, eles voltaram chutando o cachorro. Logo após, o cachorro entrou debaixo das pernas do seu Francisco com medo deles. E eles tiraram o seu Francisco, não foi em base de empurrão ou de palavras, eles tiraram o seu Francisco de lá, foi abaixo de soco e chute. Socos e chutes. E eu levantei falando para aqueles que não fizessem isso aí, porque não era certo, não era assim que resolvia as coisas. E ele falava para mim que aquilo ali, eu estava tomando as dores, pedindo para eles não baterem no seu Francisco. Eles falaram que eu estava tomando as dores do seu Francisco. E se eles falam que não bateram no seu Francisco, por que eu estaria tomando as dores de alguém que nem sequer apanhou? Eu já tenho isso por mim, né? Porque se ele não apanhou nem nada, por que eu estaria tomando as dores dele? Eu realmente falei com eles para que eles não viessem bater no seu Francisco, porque isso não era certo, não era assim que resolvia as coisas. Aí veio um dos irmãos deles, que eu não sei nem qual dos dois pegou e falou, você está querendo tomar as dores dele? E pegou e me deu um murro. Eu peguei e fui saindo de costas sem falar uma palavra com eles, porque eu não estava nem sequer pensando em cachorro, estava pensando no seu Francisco. Fui acompanhando o seu Francisco, ele veio e tacou uma latinha para as minhas costas. Aí foi no momento que eu me revoltei e realmente eu fui na minha casa, busquei uma arma e voltei e atirei contra ele 5 vezes, 5 disparos. Ele deu um soco no senhor? Deu sim. E colocou o senhor para fora? Não, ele fez muito mais do que isso, ele me humilhou, porque ele nem sequer, depois que ele me bateu, ele não achou por bem, ele ainda se me tacou uma cerveja indo para as minhas costas. Toma uma água aí. Eu não fiz nada com ele. Espera aí um pouquinho, tem que falar direito. Então, agora respira fundo. Eu peço desculpa por estar me emocionando. Porque... Nós temos que te ouvir mas melhor. Eu não achei certo o que eles fizeram comigo. Respira fundo. Como eu estava dizendo, eu preciso que você repita aqui. Deu um soco no senhor? Ele me deu um soco. O senhor para fora? Ele me botou para fora base de soco. Me humilhando, falando que eu era vagabundo, que eu era uma pessoa ruim, que eu era vagabundo, sendo que eu não tinha feito nada com eles, nem sequer eu tinha xingado, eu não tinha falado nada, eu só tinha pedido para eles não baterem no seu Francisco, porque isso não era coisa que se fazia, que não era assim que resolvia as coisas. E ele não achou por bem ter me batido também, ainda assim, indo embora calado, eu nem olhei para trás, ele me tacou uma cerveja por as minhas costas. Aí foi aí que eu peguei e fui até na minha casa, realmente estava com muita raiva do que aconteceu. Jogou uma cerveja nas suas costas? Foi. Cerveja, mas a lata estava vazia ou cheia? A lata com certeza estava cheia, porque eu mesmo bebo cerveja, uma lata vazia, ela não chega aí a 1 metro. A latinha estava bem cheia de cerveja, ela pegou nas minhas costas, que molhou as minhas costas totalmente. E eu peguei e saí, revoltado com aquela situação, com aquela humilhação cuja qual eu tinha passado por aqueles homens, porque eu nem conhecia eles, eles também não me conheciam. Eu acabei indo na minha casa, onde eu tinha essa arma guardada, que eu nunca nem tinha mesmo, nem pegado ela para atirar, nem sequer numa garrafa, e acabei atirando contra eles, fiz essa besteira na minha vida, acabei complicando a minha vida e complicando a vida deles também, porque... Hoje eu estou aqui, já me encontro já 9 meses preso, e fora os tempos que eu tô passando sofrendo, porque ele não sabe também o peso que está sendo para mim, estar carregando essa culpa de ter matado uma pessoa, de ter feito mal para uma pessoa, de ter
acabado com a vida, porque até mesmo eles falam que o pai dele tem até um filho pequeno. Eu nem sequer sabia de uma coisa dessa. Depois do dia que eu fui na primeira audiência, que eu fui saber de uma coisa dessa, que eles eram parentes, que eles eram irmãos, que eles eram... Até mesmo o cara que morreu era pai deles. Eu nem sequer tinha noção que eles eram pai de famílias, porque a reação deles não foram de pai de família. Porque eles sendo mais velhos que eu, eles teriam que me dar exemplo do que fazer o certo, não pegar e me agredir o seu Francisco, que já é uma pessoa de idade, já é um cara bem mais velho que eles bem sabem disso, que o seu Francisco, os cabelos dele é tudo branco da cabeça, eles bateram no seu Francisco, me bateram, eu estou indo embora, sem falar um ar com eles, sem desferir uma palavra, nem de baixo calão contra nenhum deles, eles vão me tacar uma latinha por as costas, e eu já atordoado com aquela situação, acabei realmente voltando e atirando contra eles. Quantos disparos? Não entendi. Quantos disparos? Eu dei 5 disparos contra eles. Depois dos disparos, o senhor fez o quê? Depois dos disparos, eu montei na minha bicicleta e fui embora. E entrei na casa de um amigo meu. Ele fala que eu entrei no carro, sendo que nem sequer eu tenho carro. Não tenho. Os meus amigos são todos... Os meus amigos, a maioria deles trabalham de segunda a sexta, tem uns que trabalham até no sábado, e os poucos que têm carro, eles trabalham de Uber. Até parece que eles iam me dar uma assistência de uma fuga, sabendo que poderia complicar a vida deles. Eu creio que tudo isso está sendo uma coisa muito difícil para mim. Por mais que eu já tenha sido preso uma vez, mas isso não se passava na minha mente de fazer um mal com eles. Eles bem sabem que eu estava indo embora calado, eu não estava falando um mal com eles. Eles fizeram isso comigo, eu acho uma baita covardia, isso sim, porque eles eram 5 contra eu e o seu Francisco, nem sequer, como ele mesmo disse, o seu Francisco nem sequer conseguia ficar em pé, porque ele estava bêbado. Vou passar a palavra ao Ministério Público, doutor. Bom dia, Lucas. Bom dia. Falou que sempre frequentou o bar? Eu sempre frequentei o bar. Você morava ali perto? Eu morava na rua de cima do bar. Quanto tempo dá a pé dali do bar até a sua casa? Uns 10 minutos do bar. Qual que era a raça do cachorro? O cachorro era da raça Pitbull. O cachorro estava com focinheira? Não, o cachorro não estava com focinheira. Realmente o cachorro estava amarrado com uma corda. Estava amarrado com uma corda. Certo. O seu Francisco, então o senhor fala, ele presenciou tudo isso aí? O seu Francisco, ele não presenciou o momento dos disparos, mas ele presenciou a briga toda. Nesse momento anterior da agressão nele, ele presenciou tudo? Ele presenciou, sim. Então agrediram ele ficou machucado? Eu não sei se ele ficou machucado, porque eu não vi ele após isso. Mas deram chute e soco nele, São Francisco? Deram, sim, senhor. Chute e soco, ok. O chute no senhor pegou, o soco no senhor pegou aonde? Pegou bem no meio do meu peito. Bem no seu peito. De quem que era essa arma? Essa arma eu tinha ela em posse de... Eu tinha essa arma na minha casa. Na sua casa. Tu pagou quanto por essa arma? Não me lembro bem, mas foi mais ou menos uns 3 mil reais. O senhor tem porte de arma, não? Não, senhor. Eu mantinha ela ilegal na minha casa. Por que o senhor tem essa arma? Não, eu tinha essa arma, já bem desde depois que eu saí da cadeia, eu acabei comprando essa arma. O senhor já conhecia o seu Francisco há muito tempo? O seu Francisco, eu conheço ele desde quando eu era menino. Vizinho da sua casa lá, né? O seu Francisco é vizinho da minha casa, inclusive o filho dele é muito meu amigo. O filho dele é muito seu amigo. Ok, sem mais. Passar a palavra à defesa, doutora, por gentileza. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora. O filho do seu Francisco é o Fernando, que o senhor está falando? Fernando. Uhum.
como era a sua relação com o seu Francisco, assim, mais especificamente? De mais que um vizinho, né? Porque o filho dele foi criado juntamente comigo, com os meus irmãos. O seu Francisco sempre foi um exemplo de pessoa para mim, porque era uma pessoa muito boa. Sempre tive a me divertir juntamente com ele. Ele mesmo foi quem levantou a minha casa, né? Que a gente estava em construção. No dia do fato, do acontecido, ele até estava lá em casa. O dinheiro que ele estava bebendo foi até o meu irmão que pagou para ele, porque ele estava trabalhando lá em casa e eu estava ajudando ele na construção lá de casa lá. Ele saiu lá de casa, era meio-dia, ele pegou e falou: não, vou beber uma. Eu falei: não, vai, seu Francisco, vai com Deus. Depois disso, ele apareceu, já era umas 4, 5 horas da tarde já. Tá certo, obrigada. Eu não tenho mais perguntas não, mas se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu só tenho a falar que realmente aconteceu esse fato, eu acabei realmente atirando neles. Eu não estou aqui para também me tirar a minha culpa, porque eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu fui errado em atirar contra eles, eu sei que o que eu fiz foi uma coisa que danificou muito a família deles e que também complicou muito a minha vida, porque hoje mesmo era um dia que, nos dias que eu fui preso realmente, eram 5 dias antes do aniversário da minha mãe. Foi uma coisa que muito tem me abalado. Eu tenho somente a isso a dizer mesmo, que a justiça seja feita realmente, pois eu não estou aqui para fugir da minha culpa. Eu realmente quero que a justiça seja feita, porque eu cometi realmente esse crime, cometi realmente esse assassinato, mas no momento em que eu atirei, eu não atirei para acertar, eu não sei, eu também estava fora de mim, porque o que aconteceu também eu não achei que foi certo. Por isso, realmente, eu quero que a justiça seja feita. Os senhores que entendem da lei, eu estou aqui somente em qualidade de acusado, estou aqui para ser julgado realmente, que seja feita a lei, seja cumprida, mas que seja cumprida pela ordem certa, que eu não venha pegar uma cadeia além do que eu fiz. Além do que eu fiz, eu sei que vai dizer aí no processo que isso foi por causa de um motivo fútil, por causa de um cachorro, mas por mim eles poderiam ter espancado aquele cachorro, poderiam ter feito o que quisesse com o cachorro, mas no momento em que eles passaram para bater no seu Francisco, foi por aí que eu intervi. E no momento em que eu estava indo embora, eu não estava em intenção de fazer nenhum mal com eles, mas aí, a partir do momento que eles começaram a me humilhar, me chamar de vagabundo, aí foi o momento que eu saí fora de mim realmente e acabou acontecendo o que aconteceu, e é isso que eu tenho a declarar. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Se tiver por escrito. Sem perguntas? Vamos, então, assinar o termo. Boca, responda em voz alta, que eu já te ouvi, eu sei que tudo que o senhor falou, foi ouvido da polícia, foi ouvido aqui em juízo. Agora os jurados vão te ouvir. Sim, senhor. Tá bom? Sem compromisso legal por ser vítima. Como é que aconteceu naquele dia? Diga aí, faz um relato. Estávamos no estabelecimento, num bar, no distribuidora, num bar, na quadra setada, como o senhor disse aí, não me lembro o endereço. Aí chegou um senhor com um cachorro mestiço, creio eu, pitbull com vira-lata. Sim. Aí falamos com o senhor. Só tinha a família lá sentada, né, todo mundo conversando. Pedimos ao senhor: senhor, aqui tem crianças. Esse cachorro está com uma corda, não está com a focinheira. Esse cachorro pode voar em uma criança. E o senhor está muito bêbado para segurar esse cachorro. Aí ele falou bem assim: não sei o que, o cachorro é dócil. Falando assim: sim, ele é dócil, mas pode retirar ele daqui. Aí ele não entendeu, ficou lá com o cachorro, né, que ele estava bêbado. Aí, realmente, o cachorro voou na minha sobrinha. Ele estava muito bêbado, não conseguiu segurar o cachorro. Peguei o cachorro pela corda e puxei o cachorro fora. Meu irmão conseguiu tirar a filha dele para um canto. E no que puxei o cachorro... Seu irmão é o Madison? É o Mardison. No que consegui puxar o cachorro pela corda, o senhor também estava segurando na corda. Só que ele estava muito bêbado. E eu puxei o cachorro até um certo ponto, até o asfalto. Sim. Até o asfalto. No caso, como ele estava bêbado, ele não caiu, mas desequilibrou e pegou e foi embora, dali mesmo. Dali mesmo ele foi embora. Aí o Lucas falou bem assim: nossa, para que essa ignorância com ele, não precisa disso, não sei o quê.
vocês são tudo não sei O o quê. Lucas, o acusado. Isso, Tá. isso. Não precisa disso, não sei o quê. Nós falamos assim, rapaz, falamos com ele com educação, cara. Pedimos como a educação do mundo. E olha o que aconteceu, o cachorro quase voou numa criança. Se esse cachorro pega essa criança, machucava ela feio. Aí ele mesmo assim ficou indagando, nós, rapaz, tu tá com ele porque tu não foi embora com ele. Aí ele se exaltou usando que ali tá todo mundo exaltado. Aí eu falei, falei com ele, cara, tu tá achando ruim, tu pega e vai embora também. Empurrei ele. Ele, não sei o que, vocês vão ver então. Aí estava eu com a latinha de cerveja na mão vazia, joguei, não me lembro se acertou ele, se não acertou. E ele, beleza então, fica tranquilo aí no bar de vocês, já que vocês são família, fica tranquilo aí. Pegou e saiu. Aí, meu primo, o dono do bar, parente nosso, né, o bar é um bar familiar, parente nosso, falou assim, gente, vamos embora daqui, porque eles são família de vagabundo. Esse Lucas é família de vagabundo. Semana passada, veja bem, ele e o irmão dele desferiu tiros no bar anterior. Lá tem um bar de esquina, que é o que nós estávamos, e um bar na rua abaixo, de esquina também. Semana passada, por discussão, não vem ao caso, não sei, desferiu tiro no bar anterior. Vou fechar o bar e vamos para casa. Aí ficamos ali conversando, enquanto ele fechava o bar, mais ou menos uns 40 minutos, ficamos só a gente mesmo, o restante do povo que não era família foram embora, porque já conhecia a peça, foram embora, e depois de uns meia hora, 40 minutos, voltou ele. Meu primo gritou, gente, ele voltou. Daí em diante só vi disparos, se não me engano, 4 ou 5 disparos, acho que 5 disparos. Um disparo pegou no meu pai, nas costas, e atravessou ele. O outro disparo pegou na minha virilha. No momento não senti, não sei se foi o calor da emoção, não sei o que houve. Pegamos o carro do meu pai. Não, o carro do meu pai ficou lá, peguei meu carro, coloquei meu pai no banco de trás do meu carro, enquanto o povo ligava para a polícia e para o bombeiro. Saí em alta velocidade com o meu carro até o hospital, que eu não queria esperar para não perder meu pai. Infelizmente não deu tempo. Chegando em frente ao Atacadão, encontrei a polícia e o bombeiro. Atravessei com o meu carro na frente deles, já fui explicando a situação, e ele já estava indo para o local. Ali mesmo o bombeiro prestou os primeiros socorros para o meu pai. Infelizmente não deu tempo, meu pai faleceu ali mesmo no chão, naquele asfalto, todo mundo olhando aquela cena todinha. E meu carro ficou ali atravessado. Eu não queria sair dali. O bombeiro falou, não, você tem que ir para o hospital, também foi ferido. Aí ele me levou para o hospital. No hospital ali chegou a notícia que meu pai não aguentou e tinha falecido. Daí em diante, foi esses os fatos. O senhor foi atingido onde? Na virilha. Levou quantos pontos? 3 pontos. Certo. 3 ou 4 pontos, não me lembro muito bem, não. O senhor falou que seu pai faleceu no local. Não, meu pai ele faleceu, foi constatado o óbito dele em frente ao Atacadão dia a dia. Tá. E o outro, seu irmão, Madison, não foi atingido? Não, meu irmão não. Certo. Esse senhor Francisco, senhor idoso aí, que estava lá, chegou com o cachorro, e o Lucas, chegaram juntos? O acusado? Sim, senhor. E o senhor? Sim, senhor, chegaram juntos. Esse cachorro pertencia ao Lucas ou pertencia ao senhor, Francisco? Ao senhor. Ao senhor. Perfeito. Esse senhor Francisco foi colocado para fora, foi embora. Sim. Ele retornou? Não, ele estava tão bêbado, esse senhor Francisco. Ele presenciou essa cena aí dos disparos? Não presenciou. Ele estava tão bêbado, igual eu falei para o senhor, que quando nós puxamos o cachorro, ele saiu e foi para casa e foi dormir. Depois dos fatos, que a polícia foi na casa dele e encontrou ele dormindo. Tanto é que prendeu ele, no momento, levou para a Polícia Civil. Aí, quando foi meia-noite, mais ou menos, liberou ele, porque viu que ele não tinha, esse senhor Francisco. Tá. Esse senhor Francisco não tinha a ver com o disparo. A situação ele ocorreu por cachorro causa dele. no bar. Ele apenas entrou com o cachorro no bar, juntamente com... apenas chegou com o cachorro. Foi embora e não voltou mais. Não voltou mais. Certo. Lucas retornou com a arma e efetuou os disparos. Sim, senhor. Certo. O senhor conhecia o Lucas antes? Não, nunca vi. Seu pai e seus irmãos conheciam? Não, nunca vimos. Certo. O cachorro chegou a avançar em uma criança lá? Sim, senhor. Tá. Perfeito.
Foi muito elucidativo sua explanação. Vou passar a palavra ao Ministério Público. Doutor, por gentileza. Bom dia, Fabrício. Bom dia, senhor. Meus sentimentos pela morte do seu pai, né, primeiramente. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Vou tirar aqui porque é mais fácil de você me ouvir. Falou que eu não conhecia o Lucas. Você já conhecia o Francisco? Não, senhor. Não. Esse cachorro, você estava lá, você falou que ele não estava com a corda, né? Sim. Sem focinheira. Sem focinheira, só uma corda amarrada no pescoço e o senhor segurando ele. Ele estava com aquela... Coleira? Não. Não. Não, uma corda amarrada no pescoço. A mesma corda era a coleira. A mesma corda, um nó aqui. Certo. Qual a idade da sobrinha do senhor que o cachorro avançou? 2 anos. É filha de quem? Do Marderson. Filha do Marcos. Na época, o senhor perguntou agora a idade. Na época. 2, 3 anos, se não me engano. Tinha mais outras crianças no local? Tinha, sim, senhor. Meu filho. Seu filho tem quantos anos? Meu filho, na época, 4 anos. 4 anos. 4 anos. O pai do senhor estava no local quando teve essa desavença com o cachorro ou ele chegou depois? Estava no local. Estava no local. Estava já no local já. Tá. A desavença, então teve a desavença com o cachorro, ele sai e volta uns 40 minutos depois? Sim, senhor. Foi em casa, pensou no que ia fazer, foi procurar a arma de alguém, não sei se era dele ou se era de alguém, foi procurar uma arma, procurar alguém para dar uma fuga para ele, pensou em tudo. Pensou o que ia fazer, fez de livre e espontânea vontade. E já veio de lá pensado no que ia fazer, no que ia fugir, tanto é que ele veio numa bicicleta, jogou a bicicleta mais para frente, entrou num carro e dali se evadiu. Diz pessoas que foi para Sobradinho dos Melos, não sei também, não sei se é verdade, não procurei saber. Ele chegou no local nessa bicicleta? De bicicleta. Certo. E depois ele foge na bicicleta, deixa a bicicleta e entra num carro. Entra num carro. Se não me engano, um Honda Civic de cor rosa, esses rosa meio vermelhado. Então, o senhor relatou aqui que chegou a dar um empurrão nele, né? Sim, sim. E jogou uma latinha de cerveja vazia nele. Sim, sim. Isso tudo por conta da discussão do cachorro? Sim, por conta da discussão desse cachorro. Na verdade, foi porque ele se exaltou sem ter motivo. Não sei por que ele se exaltou. Porque o cachorro foi tirado, o senhor foi embora. Agora, por que ele veio se exaltar? Não entendi, foi isso. Essa já é uma outra questão. Quando essa discussão se dá, foi após o senhor já ter ido embora com o cachorro? Não, foi no momento. O senhor, puxamos o senhor só virou as costas e foi saindo com o cachorro. Não, tudo bem, vou levar meu cachorro para casa e vou dormir. Bom, não sei, não falou isso, né? Mas o entendimento. Vou embora com o meu cachorro e vou dormir. Ali o Lucas ficou indagando o porquê daquilo. Nisso o senhor indo embora. E o senhor caminhando, indo embora e o Lucas lá indagando. Em vez de ir embora com ele, fica lá indagando essa situação todinha. Teve uma questão dele falar assim, que esse velho era dele, como é que é? Senhor? O senhor falou que em juízo outra vez, que o Lucas falou que o velho era dele. Sim, sim. Esse velho é meu. Como se fosse amigo dele, não mexe com ele, porque eu vou cuidar dele e eu vou não sei o quê. Algo assim. Gira desses malandros mesmo. Esse cara é meu, esse cara é meu. Gira de vagabundo mesmo. O Lucas chegou junto com esse velho lá? Sim, senhor. Na distribuidora? Sim, senhor. Tá. Na verdade, a distribuidora estava com a grade, certo? Isso. O atendimento era você pedia cerveja por dentro, entregava e ia embora. Não estava com mesa lá para ninguém ficar. Não, lá tinha mesa, mas nesse dia não tinha mesa. Tava só a gente mesmo. Nesse dia não tinha mesa. Não tinha mesa. Você estava próxima da hora de fechar? Não, na verdade, ele abria por volta das 4 horas, 3h30, a gente ficava lá jogando dominó. A família, os amigos. Aí ele colocava as mesas, ficava jogando dominó. Aí, todo fim de semana a gente reunia lá para jogar dominó, tomar cerveja ali mesmo, né, como era um bar familiar. E nesse dia
tinha pouca gente chegado para jogar dominó, mas nós ia jogar dominó, entendeu? Aí, no caso, aconteceu isso. Mas estava na grade, é um bar de esquina, grade de cá, a gente pedia cerveja, entregava pela grade, a gente sentava ali, jogava o dominó mesmo e bebia cerveja ali mesmo. Certo. Então, o Lucas chega junto com esse senhor Francisco com o cachorro. Sim, senhor. Né? Aí tem essa confusão. Eles ficaram muito tempo lá ou já chegou com o cachorro, já teve essa situação e, Não, o velho foi embora? Foi questão dos 20 minutos. Uns 20 minutos. Na hora que ele chegou lá, já o cachorro ficou no meio da gente, o cachorro ficou por ali, falamos com ele, senhor, amarra esse cachorro um pouco mais para ali, porque não dá certo, cachorro no meio da gente. Aí, se tem criança, tem não sei o que, vai voar em alguém esse cachorro. Ele, não, esse cachorro é não sei o que. Aí, dito e feito, na hora que fechamos a boca, o cachorro voou na minha sobrinha. E ainda bem que conseguimos pegar e afastar o cachorro, porque se pega no braço dela, magrinha, né, porque família é tudo magra, tinha machucado minha sobrinha feio. Certo, então, essa confusão deu logo na chegada deles lá? Sim, senhor, uns 20 minutos que ele chegou. Ficaram ali, sentados ali, tem uns toquinhos de esquina, porque geralmente tem muito acidente lá no Itapuã, esquina apertadinha, carro vem, não para, aí coloca uns piquetes. Todo bar tem, toda casa de esquina coloca os piquetes, para o carro se bater nos piquetes e não bater no estabelecimento. Aí ficou ali sentado nos piquetes. E foi isso. Tá. Ficou claro aqui essa questão dele ter falado que voltava, né? Mas eu vou porque o senhor falou, essa mesma versão, o senhor falou na polícia, certo? Sim. E o juiz aqui, o senhor falou que não se recordava se ele falou que voltaria ou não, aí ainda foi questionado pelo juiz. O senhor recorda se ele falou que voltava ou não? Aí o senhor falou, está escrito aí... Não, essa questão foi o seguinte, o fato aconteceu comigo e ele ali, né? Aí, quem falou, na verdade, que ele voltaria foi meu primo. Meu primo falou bem assim, gente, ele falou que vai voltar. Eu falei com ele, não ouvi isso não. Tanto é, na hora no calor quente, eu não vou ouvir o que ele está falando. Mas... tudo deu a entender que ele voltaria. Essa foi a questão. Por isso que lá eu falei que ele voltaria, e aí eu falei que não ouvi se ele disse que voltaria. Não, tudo bem. Só para deixar claro que o senhor falou assim, como o fato já tem um tempinho, em juízo aqui o senhor falou. Se eu falei, se está escrito aí no depoimento da polícia, é porque eu falei isso lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque na hora lá eu lembrava, né? Aí depois, se não me engano, já tinha 1 ano e pouco que me chamaram para o depoimento, eu não lembrava se ele tinha falado ou se não tinha falado. Uhum. Não, só para deixar claro isso não, aqui. Não, sim, senhor, eu entendi. Não muda os fatos, não. Isso não muda os fatos, certo? Agora, para a gente esclarecer como se deram esses disparos. Né? No momento em que ele chega com a bicicleta, a distribuidora está na esquina, né? Sim, senhor. Vocês estavam aonde? Tinha um pessoal na porta da distribuidora e alguém dentro da distribuidora? Como é que relata isso para a gente? Não, todo mundo fora. Dentro da distribuidora, só o atendente. No caso, meu primo, que é o só seu primo. Dono da distribuidora. Qual que é o nome dele? Nós chamamos ele de Mineiro. Agora, Mineiro, o nome dele... Tá, então tudo bem. Seu primo Mineiro estava dentro da distribuidora e vocês do lado de fora da grade. Isso, certo? Isso. Então, aí ele chega com a bicicleta. Sim, senhor. Né? Ele já chega, fala alguma coisa ou já dispara? Não, já chega desferindo. Tá. Quantos tiros ele falou? O senhor falou 5. 4 ou 5? 5 tiros. 5 tiros. Uhum. O seu pai foi atingido nas costas? Nas costas. Tá. Seu pai viu ele chegando? Não. Quem viu ele chegando foi meu primo. Estava dentro do bar. Deixa eu explicar para os senhores. Lá é uma pode levantar aí. Pode levantar L. E fazer... Sim. Sim, lá é um L. Lá é uma rua assim e uma rua assim. Certo. A gente estava de cá. E ele veio de cá. Meu primo estava de frente para a portaria da distribuidora que é aqui. E ele gritou, gente, o menino voltou. Na hora que ele voltou, ele passou com a bicicleta, virou para cá e atirou em todo mundo. Não teve um alvo. Todo mundo que estava ali estava atirando. Não tinha um alvo. Eu vou matar o Fabrício, vou matar o José Santana. Ele foi lá para falar, eu sou o cara. Mexer comigo eu mato. Pronto. É isso que ele queria provar. Mexeu comigo eu mato. Ele foi lá para fazer isso. E fez. Foi isso. Ele veio daqui com a bicicleta,
pedalando sua bicicleta, chegou aqui, puxou e atirou em todo mundo que estava lá. E quem pegar, pegava. Infelizmente, pegou no meu pai e pegou em mim. Meu pai faleceu e eu fui acertado na virilha. Tá. Aí ele sai com a bicicleta. Isso. Continua reto com a bicicleta, mas na frente, entra na esquina, o que deu a fuga passa atrás, entra junto, e mais na frente joga a bicicleta, entra no carro e dali some. A bicicleta ficou lá. Sim. Certo. O senhor estava a que distância do seu pai quando... Colado, junto. Estava junto do seu pai, Junto. colado? Junto. Tá. 3 pés, mais ou menos, 3, 4 pés. Tanto é que na hora que meu pai foi atingido, ele segurou em mim, só deu um grito, ai, segurou em mim, eu segurei nele, ele entrou no barzinho, tem uma portinha do banheiro, que entra para a casa do meu primo mesmo, e o banheiro é assim, ele entrou e mais na frente caiu, dentro do bar já, dentro do bar. E eu falei, pai, o que foi? Aí eu virei ele e vi que ele tinha sido atingido. Ali mesmo chamamos a polícia, peguei meu pai, coloquei no meu carro e levei meu pai até o hospital. Infelizmente, não deu tempo de chegar. Faleceu antes. Certo. O que o senhor levantasse e indicasse onde é que a bala pegou em você? Bem aqui assim. É só virar para o jurado e mostrar, por favor. Até hoje tem a marca, na verdade. Tá. O senhor chegou aí para o hospital? Desculpa, Sim, senhor. Fui, sim, senhor. Desculpa, promotor, é só porque eu não cheguei a ver onde é que bateu. Ah, sim. Aqui, ó. Bem aqui, sim. Muito obrigada. Tá. Sim, senhora. O senhor chegou a falar... Pode sentar. O senhor chegou a falar em juízo aqui, o senhor acha que foi a mesma bala que pegou no seu pai que te atingiu? Você acha? Vamos evitar esse objetivo. Não, foi porque eu estou fazendo referência a um depoimento dele em juízo aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Creio que foi a mesma munição, porque, na verdade, meu pai estava pertinho de mim, de frente comigo, a munição pegou nele um pouco mais alto, desceu e bateu em mim, porque já chegou muito, muito fraca. Eu não senti na hora que eu levei um tiro. Na hora que o corpo bombeiro estava atendendo meu pai, ou a SAMU, não me lembro se foi bombeiro ou se foi SAMU, creio que foi o bombeiro, atendendo meu pai, minha roupa estava sangrando. Aí ele falou bem assim, menino, esse sangue é seu ou é do seu pai? Aí eu falei, não, do meu pai não é, porque eu peguei meu pai no colo, aí ele abaixou minha bermuda e viu que tinha um buraco na minha virilha. Aí falou, não, você tem que ir para o hospital. Aí me levou para o hospital. A bala estava dentro? Tiraram a bala? Não. Não tinha munição dentro de mim. Tá. Nessa hora do disparo, além de você e seu pai, tinham quantas pessoas ali? Tinha meu primo, dono do bar. As crianças também conta? As crianças também contam. Meu primo, dono do bar. 2 crianças, Mardes, eu, meu primo irmão dono do bar e outro primo, 7 pessoas. Não me engano se tinha mais que eu me recordo, que eu sei que estava lá, 7 a 8 pessoas. Isso tenho certeza. Certo. Agora, gente, por fora não me lembro, não. Ali a rua sempre é cheia de gente ali. Nessa questão do momento anterior da discussão lá, por conta do cachorro, o seu pai chegou a discutir com ele ou foi só você? Não, meu pai não. Foi só eu. Tá. Quando ele chega lá para efetuar o disparo, então ele atirou no rumo de todo mundo lá? Ele não, Sim, senhor, todo mundo. Não escolheu um? Não, quem morresse, morreu. Ele queria provar que ele era o bichão, que mexeu com ele mata. Isso que ele queria provar. A que distância, mais ou menos, ele estava quando ele efetuou o disparo? Como daqui aí no senhor. Ou menos. É como daqui aí no senhor. É o prazo do meio-fio para o asfalto. Do meio-fio para o asfalto ali. Isso. É porque tem a distribuidora, tem a calçadinha... Tem a calçadinha e o asfalto, isso. Aí ele estava logo no começo do asfalto ali. Isso, eu estava no asfalto. O senhor trabalha de quê? Eu sou vigilante. Vigilante. O seu pai, ele era casado? Meu pai, sim, senhor. Estava no segundo casamento? Segundo casamento. Ele tinha filhos com a segunda esposa? Sim, senhor. 2 criancinhas. Inclusive, depois que ele faleceu, nasceu um bebezinho. Tá. Nasceu a menorzinha, a Kathleen. A esposa estava grávida, então? Estava grávida já de 8 meses e pouquinho, quase ganhando o bebê.
E o outro filho, quando ele faleceu, tinha quanto? Qual a idade? A outra tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos. 2 anos, 1 ano e pouquinho, 2 anos. Quando ele faleceu? Isso. Aqui já tinha, sim, porque tem 2, né? Tem a que nasceu e a outra. A outra tinha 1 ano e pouquinho. Tá. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era jardineiro. 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 Ele era ele que sustentava a casa? Sim, senhor. Só ele. A esposa dele trabalhava? Não. Inclusive, passa necessidade até hoje. Passa dificuldade, a gente que ajuda. A gente ajuda, ela pede doação, o CRAS ajuda, mas é essa situação. Quando meu pai veio a óbito mesmo, a bebezinha dele, todo dia eu perguntava que era meu pai, era pai e mãe para essa criancinha que estava viva, né? Que está viva, na verdade, né? A criancinha era pai e mãe. Onde ia, era com ele, era pregado com ele. Graças a Deus, nesse dia, ele não levou essa bebezinha, a Stephanie, mas era 24 horas pregada nos braços. E até hoje pergunta, até hoje. Mãe, meu pai, mãe, meu pai não volta, até hoje pergunta. Então era ele que sustentava a casa? Sim, senhor. E agora vocês estão tendo que ajudar? Sim, senhor. Agora é a gente. Além desse tiro que pegou, né, no seu pai, em você, outros tiros pegaram lá na distribuidora? Freezer? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem a perícia lá, o povo foi lá com um laserzinho, né? Aí quando a gente correu para dentro da distribuidora, que era a portinha que eu falei com o senhor que dá acesso ao banheiro, ele continuou desferindo tiro para dentro da distribuidora. Ele não parou. Ele não cessou, ele continuou desferindo. Até, não sei se a arma falhou, só tinha 5 munição. Pode ser que ele deu 6 tiros. Eu ouvi 5. Mas, enquanto nós estávamos correndo, ele continuou desferindo, para dentro. Quem morrer, morreu. Quem morrer, morreu. Era a intenção dele. Quem morrer, morreu. Ele não tinha compromisso em matar eu, matar meu pai, matar meu irmão. Ele queria matar e matar. Era o que ele queria. Então... só deixar isso assim, quando o primeiro tiro pega, foi o primeiro de seu pai? Sim, creio que sim. Creio eu que sim. As pessoas que estavam lá correram para o interior da distribuidora? Isso, para o interior. E aí ele continuou desferindo. Dando tiro para o interior da distribuidora? Isso, continuou mirando para dentro da distribuidora, para dentro. Não, mas para dentro da distribuidora ou para o rumo que as pessoas estavam correndo? Não, por rumo, correndo para dentro. Então, o rumo é o mesmo. Correndo para dentro, ele continua atirando para dentro da distribuidora para acertar. Nós estávamos correndo para dentro da distribuidora. Certo. Mas atingido mesmo foi o senhor e seu pai, né? Sim, senhor. Graças a Deus. O Martson, que é seu irmão, ele estava lá também? Estava. Ele presenciou os fatos? Sim, senhor. O senhor já tinha tido alguma desavença anterior com o Lucas? Você falou que você não conhecia, não mas conhecia, nem conhecia ele. Nunca vi, só vi naquele dia. É que consegui que ele morava bem pertinho lá. Da distribuidora? Ele mora numa quadra bem do lado lá. Bom, não sei. Não procurei saber. Então, fora esse empurrão que o senhor deu, não teve mais nenhuma agressão? Não, só isso. E não foi um empurrão também de machucar ele, não. Foi um empurrão, vai para lá, vai embora junto com ele. Não foi aquele empurrão de, ele me empurrou, vou cair e morrer. Não foi isso também, não. Foi só um empurrão, tipo, sai de perto de mim, só isso. Bom, creio eu que não é motivo de matar ninguém por um empurrão, não. Uma última questão. Sim, Estou na rua aqui que no primeiro disparo o seu pai estava de costas, depois o senhor só virou depois do disparo? Como é que foi isso? Quando eu virei? Não, meu pai estava de costas. Meu pai estava de costas conversando comigo. Quando, no primeiro disparo, atingiu meu pai deu um grito, ai! Aí pegou no meu braço. Dali, a gente saiu correndo, não virei. Eu só peguei meu pai e saí correndo para trás, que a porta para entrar para dentro é pertinho de onde nós estávamos. Nós estávamos na beira da porta, só correndo para dentro. Tá. Aí nessa hora o senhor chegou a ver ele efetuando outros disparos? Sim, eu estava de frente para ele.
Eu estava de frente para ele. Meu pai estava de costa para ele, eu de frente. Na hora que meu primo gritou, o vagabundo voltou. Essa foi a palavra dele, o vagabundo voltou. Dali eu vi ele. Ele atirando, pegou no meu pai. Dali eu só peguei meu pai e fui puxando meu pai para dentro do estabelecimento. Então, para dentro, ele continuou disparando. Acabou o disparo, ele pegou estava montado na bicicleta, só pedalou e foi embora. Depois desse fato aí, que ele chegou a fugir e tal, teve notícia dele mais? Não. Não? Não. Fiquemos sabendo quando ele voltou. Quando ele voltou, que ele estava no Itapuã, amigos falou, o menino está no Itapuã, toma cuidado. Aí, se não me engano, meu irmão viu ele e comunicou a Polícia Civil, e a Civil foi até a casa que ele estava escondido e fez a apreensão dele. Ok, então, mais alguma coisa que o senhor queira relatar aí, que eu não perguntei? Não, só peço justiça, só isso mesmo. Que está sendo feito, né? Ok, muito obrigado. De nada. Ok, doutor Sérgio. Agora a doutora Marina, por gentileza, com a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, seu Fabrício. Bom dia, Meu tudo nome é bem? Marina, tá? Obrigada por ter vindo. Antes de o cachorro avançar, os senhores pediram para aquele senhor que estava com o cachorro segurá-lo, né? Sim, senhora. Foi todo mundo que estava por lá que pediu isso? Todos. Todo mundo, Todos. né? Todos. Os senhores chegaram a repreendê-lo também? O Lucas ou o senhor? Quem estava... Não, a família do senhor, né? Também repreenderam o senhor do cachorro? Não, todo mundo pediu. Eu que pedi. Falei, senhor, esse cachorro aqui não está legal no meio da gente. Pode voar na criança. Aí todo mundo, concordo. Nós estamos bebendo aqui, cachorro no meio da gente. Todo mundo falou. Todo mundo, ninguém concordou com aquele cachorro ali. E eu acho que ninguém concorda. Todo mundo almoçando e um cachorro ali no meio da gente, ou tomando uma cerveja e o cachorro ali no meio do povo. Isso não existe. Ainda nessa hora, né? Antes do cachorro avançar, que os senhores comentaram Isso, antes dele avançar. Nessa hora o Lucas falou alguma coisa? O Lucas? Isso. Não, o Lucas nesse momento não. Certo. Vamos lá. Aí o senhor explicou, né, aqui pra gente que na hora que o cachorro avançou, o senhor puxou, né? Sim, senhora. Por qual distância o senhor puxou a corda? Aqui, ó. Aqui estava o senhor, aqui estava o cachorro, todo mundo estava na rodinha, todo mundo na rodinha aqui, o cachorro no meio da rodinha, minha sobrinha veio pegar um salgado, uma balinha, não me lembro, o cachorro voou nela, aqui mesmo eu estava sentado no piquetezinho, igual eu expliquei que tinha, aqui mesmo eu segurei a coleira, e meu irmão puxou a criança, daqui mesmo eu segurei a coleira, eu levantei, puxei o cachorro para cá, para não mais nada, Foi quanto a no distância, impulso mais ou menos, que o senhor puxou que eu puxei? assim? Daqui até o asfalto, 5 metros. Como daqui na senhora, 5 metros. Mais ou Daqui menos a até o nossa asfalto. distância, né? Isso, Certo. até o asfalto. Do asfalto ele pegou e foi para casa dele. Aí o senhor disse que ele veio junto, né? Sim, ele estava segurando na corda. Ele chegou a cair? Não caiu. Certo. Não Mas caiu. desequilibrou, né? Não, desequilibrou da cachaça dele, não foi nem do fato ali, não. Desequilibrou da pinga dele mesmo. Certo. Tá bom, depois desse momento do puxão, né? Isso. O Lucas chegou a perguntar se os senhores teriam batido nele? Não entendi. O Lucas chegou a perguntar se os senhores teriam batido? Não, perguntou não. Ele viu, ele estava do lado. Eu estava aqui e o Lucas estava no piquete bem da esquina. E ele afirmou alguma coisa desse tipo para os senhores? Que nós tínhamos batido? Isso. Não afirmou não. Só falou bem assim, para que isso com o velho? Esse velho é meu, toma cuidado que esse velho é meu. Só falou isso. Que na audiência passada, o senhor disse que Lucas chegou falando assim, por que vocês bateram no velho? O senhor confirma? Lembra de ter dito isso? Na verdade não lembro, tinha muito tempo. Mas a intenção que deu dele ter falado porque isso foi porque nós batemos nele, entendeu? Mas aí no caso foi explicado, quem bateu no velho, ninguém bateu nele. Eu só puxei a corda, ele desequilibrou, nem caiu, não caiu, só desequilibrou contra da pinga dele. Não foi nem que alguém empurrou o velho ou bateu no velho. Ninguém triscou no velho. Entendi. Não houve isso. Quando o senhor começou a discutir com o Lucas, o senhor chegou a chamá-lo de vagabundo? Não.
Também na audiência, o senhor teria dito o seguinte, o senhor disse que falou para o Lucas, aqui só tem família, né? Lugar de vagabundo não. Sim, só tem família. Lembra de ter falado isso? Bom, eu creio que eu devo ter falado. Na audiência, não vou falar com a senhora. Na audiência, na primeira audiência que eu vim aqui, eu estava muito nervoso. Nervoso em questão de tudo. Normal. Em questão de tudo. Eu não conseguia falar Lucas. Não me lembro com quem que era a audiência. Não conseguia falar Lucas. Eu falava vagabundo. Porque, para mim, ele é um vagabundo. Sou bem sincero, para mim ele é um vagabundo. Uhum. Trabalhador não é. Ou uma vítima da sociedade, não sei. Não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de vagabundo. Bom, tá certo, não tenho mais perguntas. Muito obrigada, tá? De nada, estou à disposição. Obrigado, doutora. Eu agora consulto ao senhor jurado, se tiver uma pergunta por escrito, não é, Luziane? Por escrito. Temos perguntas? Não. Encerrado, então. Podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Mardson Francisco Lisboa. Sem compromisso legal, o senhor é irmão da vítima Fabrício, não é isso? Sim. E filho da vítima letal José. Daí, sem compromisso legal. Já ouviu o senhor foi ouvido na polícia, foi ouvido em juízo. Os jurados agora vão ouvir também o senhor, tá bem? Faça um relato do que aconteceu. Quem estava no bar e tudo que desenvolveu. Fale bem alto que eles precisam ouvir o senhor. O senhor pode até baixar um pouco aqui para ficar bem claro, né? Pode ir, falar. Bom, senhores, naquele dia em si, era por volta de umas 17 horas, mais ou menos. Sim. Finalzinho do dia. Sim. Todos haviam chegado ali naquele momento, porque a distribuidora em si lá, né, o comércio em si, sim, faz parte, o dono faz parte da família da gente. Sim. A gente sempre se reunia ali para conversar e falar do dia a dia. Que aí, quando chegou o Lucas e um senhor com esse cachorro. O senhor já bastante embriagado, né? Uhum. E o cachorro amarrado em uma corda comum. E esse cachorro em si, em um certo momento, se soltou, né? E havia várias crianças brincando. Minha filha, a filha do Fabrício, alguns outras crianças em si também, né? Que também residiam por ali. Sim. E foi questionado ele quanto se ele poderia levar o cachorro embora ou prender o cachorro de forma mais segura. Sim. E o senhor que estava com o cachorro apenas pegou e falou que o cachorro era manso, isso, aquilo, outro, mas independentemente, né, da insegurança, o cachorro por si, em um momento, avançou por rumo das crianças. Foi quando... Avançou rumo às crianças. Avançou. Tá. Foi quando o pessoal pegou e conseguiu segurar a corda e pediu que o senhor retirasse o cachorro dali. Sim. Diante dos fatos lá de ter pegado o cachorro e mandado o velho embora, o Lucas se sentiu, como eu posso dizer, se sentiu meio com raiva por ter arrastado o cachorro dele com o senhor. Sim. Entendeu? E daí gerou uma discussão. Mas discussão que não houve lesão física, não houve nada. Sim. Apenas um bate-boca ali. Sim. E ele saiu e falou que ia voltar. Sim. Eu, de fato, peguei minha filha, levei para casa e voltei e fiquei por ali apenas observando. Sim. Tudo mais. E, de fato, eu vi quando ele virou a esquina e veio em direção. Sim. Aí eu avisei aos outros que ele vinha, que eu vi na hora que ele puxou o revólver. Sim. E veio em direção. Aí eu puxei as duas crianças que estavam do lado e joguei para de trás do muro. Tem um muro assim. E o meu pai e o meu irmão veio em direção a esse muro. E eu fiquei ao lado do poste observando a ação dele. Após o fim disso aí, eu ainda peguei o meu veículo e ainda persegui até o final. Sim. Até o final da rua ali em si, quando ele
empreendia fuga, né? Teve um veículo lá que deu assistência a ele. Não sei dizer quem foi que deu assistência a ele, mas tinha um veículo já aguardando ele na esquina. Sim, Acho que de frente à casa dele mesmo. sim. E quando eu dei por mim, eu resolvi voltar para ver se alguém havia se ferido, né? Sim, Porque no momento da ação eu apenas entrei no veículo e fui para perseguir, né? sim, E daí para frente eu voltei para trás e vi que meu pai tinha sido baleado. sim, A única ação foi apenas tentar socorrê-lo. sim. E assim, toda a dinâmica foi essa aí, sim. Certo. Quantos disparos foram efetuados? Ele efetuou 6 disparos. 6 disparos. O senhor não foi atingido. Não. O Fabrício foi atingido. Fabrício foi atingido, creio eu que foi um estilhaço, alguma coisa, ou pelo mesmo projétil que acertou meu pai, porque meu pai vinha de costas aqui e meu irmão logo de frente para ele. Certo. Ele saiu de bicicleta e voltou de bicicleta. Ele saiu a pé, Ah, voltou em uma bicicleta, sim. onde, quando ele terminou de descarregar o revólver, era calibre 38, acabou de descarregar o revólver, ele retornou e entrou na rua de onde ele veio, que é na rua onde ele mesmo mora. Perfeitamente. Ok, eu vou passar a palavra ao doutor Sérgio para a pergunta. Doutor, por gentileza. Bom dia, Marcos. Bom dia. Primeiro, meus sentimentos pela morte do seu pai. E sei que é a terceira vez que o senhor presta esclarecimento, um foi na polícia, outro em juízo, e agora você vai ter que falar sobre o assunto de novo aqui com os jurados, né? Mas faz parte aqui para a gente poder realizar a justiça. Muito obrigado por ter vindo. Primeiro começar na hora que o Lucas chega ao local. Ele chega junto com esse senhor que está com o cachorro? Chega junto, o senhor já bem embriagado, e ele também estava embriagado, mas não estava no patamar do senhor que estava lá. O senhor mal conseguia segurar o cachorro, é isso? Foi a Ele declaração. mal conseguia ficar em pé, o senhor. Esse cachorro, ele avançou, foi na sua filha? Ele avançou na minha filha. Qual a idade dela? A minha filha tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí o senhor pegou ela no colo depois? Peguei no colo e, assim, o sentido de proteção é direto, né? Você não pensa. Eu só pensei em pegar minha filha para tirar de perto do cachorro. E joguei em cima dos meus ombros. Certo. Bom, aí aqui puxam a corda e o senhor e o Lucas assistindo a cena. Ele viu toda essa cena lá. O velho estava aqui, o Lucas ao meu lado, de frente para mim, e o meu pai ao lado do senhor. Certo. Quando o cachorro avançou, o meu pai pisou na corda, aqui assim, e o irmão do dono do bar pegou e segurou a corda. E o senhor já caiu, tombou ao chão. Quando tombou ao chão, já pegou a corda, saiu puxando o cachorro e levando o senhor, esse já senhor que estava com o cachorro, já em direção à casa dele. Certo. Aí o senhor sai. Eu saio. Não, o senhor estava no cachorro, que é o Francisco, né? Esse senhor Francisco, ele ficou a uns 20 metros de distância. Tá. Lá encostado a um poste, segura o cachorro. Certo. Aí foi nesse momento que começou a discussão com Nesse o Lucas. momento iniciou-se a discussão, porque o Lucas se sentiu meio que ameaçado por conta de ter agredido o cachorro. Mas alguém agrediu o cachorro? Não agrediu, saiu puxando o cachorro. Certo.
Então, aí houve a discussão aqui, que seu irmão já narrou, entre o Lucas e o seu irmão. Isso, a discussão foi entre os dois, não teve mais ninguém que entrou na discussão. Mas foi bate-boca, não houve soco, não houve agressão nenhuma. Não, a discussão em si era apenas em ele amarrar o cachorro, levar o cachorro embora, Certo. e mais nada. Tá. E aí, o senhor viu o Lucas indo embora do local? Vi, após ele sair, que eu peguei e saí logo em seguida. Então, aí ele vai, aí o senhor vai na sua casa e leva sua filha para deixar em casa. Ele saiu já ameaçando que iria voltar. Então, ele falou o quê? Ele saiu de costas, levantou as mãos e falou: vocês esperam bem aí, que vocês vão ver quando eu voltar. E quanto tempo se deu entre essa saída dele e a ameaça que ia voltar e quando ele voltou? Demorou mais de meia hora. Mais de meia hora que eu levei minha filha em casa. Eu morava a uns 1,5 km, 2 km de distância do local. Eu fui, deixei minha filha, retornei, saí pelas redondezas, retornei e fiquei lá parado. Se deu-se mais de meia hora. Então, você falou que o senhor vê ele chegando de bicicleta. Vi quando ele virou a esquina. Ele efetuou o primeiro disparo a uns 25 metros de distância. E os outros? Os outros disparos, e como ele vinha de bicicleta, ele não desceu da bicicleta. Ele veio pedalando e com a arma em punho, atirando. Com a mão segura a bicicleta e a outra mão atirando. Ou seja, aos 25 metros de distância, ele efetuou o primeiro disparo e, de acordo com o que foi se aproximando, efetuando os outros. Tá. Ele efetuava os disparos para o alto ou no rumo das pessoas? Não, ele efetuou os disparos, todos eles, no rumo das pessoas. Os 2 últimos disparos, ele efetuou para dentro da distribuidora, que foi quando o pessoal já estava todo se recolhendo para dentro, ele efetuou para dentro da distribuidora. Então, o pessoal viu, correu, ele ainda efetuou o disparo para dentro. Depois o pessoal correu para dentro. Isso, o pessoal correu e entrou para dentro da distribuidora, no cantinho, e ele efetuou mais 2 disparos para o rumo de dentro. Certo. E depois ele sai de bicicleta? Volta de bicicleta, vira na mesma rua em que ele entrou, e lá ele simplesmente joga a bicicleta no chão e já entra em um carro que está aguardando ele. O veículo, eu não sei dizer se era um Corolla de cor azul ou um Siena também de cor azul. A cor eu sei que era azul. Só para... Depois eu vou ter que passar para os jurados. Porque aqui nós temos uma rua, assim, a distribuidora está aí na esquina onde o senhor está, certo? Isso. Pressuponho que eu seja a distribuidora. O senhor é a distribuidora. Ele chega por essa... Esse sentido, 2 ruas atrás. Ele volta 2 ruas atrás, mas quando ele chega 1 rua antes. Vira já de frente. Mas quando ele chegou de bicicleta, isso. Quando ele chega por essa rua aqui? Por esta rua aqui. Tá. É um cruzamento. É um cruzamento. Um cruzamento aqui, temos uma rua assim, temos uma assim. Distribuidora situada bem na esquina. Ok. E ele vem nessa direção. Todos estão aqui na frente da distribuidora, aqui, e aqui, como se fosse a sua esquina, outra rua. Pessoal, quando eu vejo ele, eu recolho as crianças, saio puxando elas para de trás e aviso aos outros. No que eu aviso aos outros, ele já vem e efetua o primeiro disparo. Todos têm que sair daqui e virar para lá para se proteger. Tá. Aí ele vem efetuando disparos, as pessoas correm para dentro da distribuidora. Isso. Ele passa e ainda efetua mais 2 para dentro. Mais 2 para dentro. O senhor viu se esses outros disparos atingiram alguma coisa na distribuidora? Atingiram a vitrine e o freezer. Um atingiu a vitrine, que atravessou de um lado ao outro e bateu na grade. E o outro
para dentro, acertou um freezer. O freezer no qual os freezers ficam assim, eles estavam atrás do freezer. As pessoas que se refugiaram estavam atrás do freezer. Poderia ter acertado outras pessoas também, se não tivesse o freezer. Tá. Nessa hora que o senhor... Ele já vem de bicicleta com a arma na mão, então? Ele vinha de bicicleta com a arma na cintura. Na cintura. Quando ele chega a uns 30 metros, ele já saca a arma, ajeita e com uma mão segura a bicicleta, a outra ele efetua o primeiro disparo. Isso aí o senhor visualizou isso aí? Isso tudo eu visualizei. O senhor estava do lado de fora? Eu fui o único que vi ele chegar, porque eu estava lá já de olho para saber se ele ia voltar. Havia algum comentário ali, depois dessa confusão lá, que saiu com o cachorro, que ele falou que ia voltar, algum primo do senhor falou que ele já tinha dado uns tiros na semana anterior dentro de um bar lá? O senhor viu isso? Não. Esse fato não chegou até mim, não. Não. O senhor já tinha ouvido falar dele na região ou já conhecia? Não. E o Francisco? O Francisco também não. Também apenas não. De vista. Esse Francisco apenas de vista. Apenas de vista. Tá. Então, o senhor, quando o senhor puxa o seu filho, o filho do seu irmão, de 4 anos. O filho do meu irmão. O filho dele tinha 3 anos de idade. Uhum. E ele puxa o filho do seu irmão, mas quem? Oi? O senhor puxou o filho do seu irmão? Eu puxei o filho do meu irmão e uma outra criança que estava brincando lá, acho que é do rapazinho da última casa da esquina. O seu pai foi atingido na frente ou nas costas, o senhor sabe? Meu pai foi atingido pelas costas. Pelas costas. Tá, quando o senhor narrou aqui, que quando ele volta de bicicleta, narrou em juízo, que ele falou, cadê você, seus arrombados? Você teve isso? Quando ele voltou, que ele efetuou uns 4 disparos, que o pessoal estava dentro do depósito, ele pegou e falou, cadê vocês agora, seus bandos arrombados? E aí efetuou os outros 2 disparos, virou a bicicleta e voltou no mesmo sentido. O senhor fez o reconhecimento fotográfico dele? Sim, de imediato. Tá. Reconheceu ele? De imediato. De imediato, a viatura da guarnição que estava já mais próxima, que atendeu a gente, perguntou sobre quem era e eu falei que eu sabia quem era a pessoa, porque eu era vizinho deles lá, né? Do meu primo que mora praticamente lá do lado. Aí ele só mostrou uma foto, eu visualizei e falei, sim, é esse rapaz aqui. O senhor era vizinho do? Ele é vizinho do primo meu, da distribuidora. O Lucas? Isso. Ele mora lá na próxima rua. Porque ele mora logo ali no quarteirão, no próximo quarteirão. No próximo quarteirão. Na 300, o fato foi na 324, na 324, na 25, né? Isso. Tem um endereço dele aqui. O pai do senhor, ele estava no segundo casamento, estava casado? Era o segundo casamento do meu pai. Certo. Estava com um filho pequeno? Ele tinha uma filha de 1 ano e meio aproximadamente, e a esposa dele estava grávida de 8 meses. Após 1 mês de falecimento do meu pai, a outra filhinha dele nasceu, ele nem chegou a conhecer. Nasceu, acho que já está com o quê? Já está com 1 ano e uns 3 meses.
É 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses que ela tem. Seu pai trabalhava de quê? Meu pai sempre foi jardineiro. Jardineiro. Desde que ele chegou em Brasília, ele sempre trabalhou de jardineiro. Tá. Era ele que sustentava a casa? Sim, ele é a única pessoa que trabalhava e até hoje a esposa dele também não trabalha. Não tem condição de trabalhar, as 2 crianças, e não... Assim, vive de ajuda. A gente que ajuda aqui, ajuda ali do jeito que pode. É assim, a maior vítima disso tudo, na realidade, são eles, né? Porque nós, outros irmãos, somos todos já adultos, famílias feitas, e quem ficou vulnerável foram eles. Tá. Fora essas 2 crianças, são quantos filhos adultos dele? Somos 4. São 4 adultos? 4 adultos. O senhor, Nós somos 3 homens Fabrício, e uma mulher. 3 homens e uma mulher dos adultos, e agora as 2... 2 mocinhas pequenas. 2 moças pequenas. Ok. O senhor quer mais alguma coisa que eu quero falar que eu não perguntei? Eu quero simplesmente que faça justiça, né? Eu sei que não vai trazer meu pai de volta. Eu sei que não vai deixar o meu coração mais tranquilo, que não adianta. Não vai trazer conforto para aqueles que ele deixou. Não adianta, mas a justiça dos homens é essa e eu peço que seja feita. Ok, muito obrigado. Ok, doutor Sérgio. Agora, com a palavra, a doutora Marina, por gentileza. Boa tarde, seu Márcio. Boa tarde. Meu nome é Marina, tá? Obrigada por ter vindo. São poucas as perguntas que eu vou fazer. O senhor chegou a tentar dar um chute no cachorro? Não, porque a minha reação em si foi apenas de pegar a criança. Na audiência passada, o senhor teria dito que tentou dar um chute. O senhor lembra disso? Não, se eu tiver dito, posso ter sido incoerente, mas a reação em si direta é de proteger o menor. Eu gostaria que o senhor só explicasse mais detalhadamente como é que os senhores retiraram o Francisco de lá, o senhor do cachorro. Após eles pegarem a corda que estava amarrada no pescoço do cachorro, eles pegaram o seu Francisco e saiu empurrando o seu Francisco. Ou o senhor fica para lá ou o senhor vai embora com esse cachorro. E deixou ele a cerca de uns 20 metros de distância do pessoal que estava lá. Então, foram todas as pessoas da sua família que foram fazendo isso com o Francisco? Isso, havia outras pessoas no bar também no momento, né? Agora eu não sei te dizer ao certo quais das pessoas que foram. Entendi. Vamos lá, eu vou voltar aqui, tá? Para antes do momento que o cachorro avançou. Sim. Os senhores chegaram a comentar com o Francisco com relação ao cachorro antes dele avançar? Sim, de fato, quando ele chegou, o pessoal já falou, olha, porque o senhor não fica mais distante, vai ficar com o cachorro no meio das pessoas, o cachorro já é uma raça agressiva, porque o senhor não se afasta um pouco para lá? Ele, não, o cachorro é manso, o cachorro é manso. O cachorro é manso, mas o instinto dele é agressivo, Entendi. não adianta. Mas ele continuou de forma... Também não estava raciocinando em si, né? E continuou ali. E nessa hora que os senhores comentaram da primeira vez, né, antes do cachorro avançar, o Lucas falou alguma coisa? Como? Antes do cachorro avançar, né, quando os senhores advertiram o Francisco, o Lucas chegou a falar alguma coisa? Não, o Lucas apenas conversava no momento acho que era até com o meu próprio irmão, a respeito do cachorro, que ele também possuía, tudo mais, já possuía um cachorro desse. Falavam a respeito da raça, mas não, nesse momento não havia nada de intriga um com o outro. Vamos lá. Aí depois, né, depois que os senhores expulsaram o Francisco de lá, o senhor lembra o que o Fabrício falava para o Lucas? Não, de fato não. Apenas
A indagação era em questão com o cachorro e o senhor se afastar. O senhor lembra do Fabrício ter empurrado o Lucas? Não, mas pode ter sido que tenha empurrado alguma coisa, né? Mas assim, eu mesmo em si eu não vi. Eu não vi ele empurrar, não vi nada, porque eu estava... Quando aconteceu tudo, eu só peguei a criança para cá. E ele ficou discutindo com meu irmão do outro lado. Mas eu não cheguei a ver nenhuma agressão de nenhuma das partes, nem do Lucas com ele, nem dele com o Lucas. Tá certo. Muito obrigada, tá, pelos seus esclarecimentos. Sem mais perguntas. Ok, doutora. Senhor jurado, se tiver alguma pergunta por escrito, por gentileza. Temos? Luziane? Não? Ok. Encerrado o debate.